irmãos, a paz do Senhor. O assunto hoje é um personagem chamado Ezequias. Ezequias, ele foi um rei de Israel e muito bom, um rei muito bom para Israel. E ele, duas orações que ele faz, Deus responde, assim, imediatamente. Uma foi quando ele precisava guerrear e o Senhor deu resposta a ele. Mas a segunda é o que eu quero falar com ele. Ele foi acometido de uma enfermidade mortal, ele morreu. E Deus, ele mandou o profeta Isaías lá conversar com ele, para ele colocar em ordem a casa dele, que ele ia morrer. E ele ouviu aquela notícia de Isaías, que ia morrer. E a palavra do Senhor diz que ele virou para o canto da parede e começou a orar ao Senhor e chorar copiosamente aos pés do Senhor. E ele lembrou ao Senhor qual era o proceder dele diante de Israel. Ele foi um bom rei, ele derrubou algo lá em Israel que nenhum rei tinha coragem de fazer. Ele derrubou os altares, os montes. Jeroboão tinha feito muitos altares, muitos ídolos, levantado muito ídolo em Israel. E esse rei, ele fez o serviço completo. Ele derrubou, quebrou, jogou fora, restaurou o culto. E ele era um servo de Deus, abençoado nisso. Na hora da oração dele, ele lembrou isso ao Senhor. E o Senhor ouviu imediatamente. Chamou Isaías lá e mandou falar para ele uma outra palavra. E a outra palavra que o Senhor Deus mandou falar é que ia dar a ele mais 15 anos de vida para ele poder continuar a sua jornada. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Você precisa, antes de você começar a sua oração, você precisa pensar assim, peraí, será que Deus vai me ouvir? Será que é justo o que eu vou pedir a Deus? Será que eu tenho feito por onde? A palavra do Senhor diz que a gente pede e não recebe porque pede errado. Você está pedindo coisas erradas ao Senhor, você está falando coisas, na verdade, muitas das orações que você faz e que eu faço são vaidade. Você nem lembra do que você orou ontem, você nem lembra o que você pediu a Deus. Como é que você quer que Deus responda a coisa que não está no seu coração? Deus responde, irmão, daquilo que está no nosso coração, que é realmente necessário. Não fica pedindo a Deus coisas desnecessárias, coisas que não vai agregar nada na sua vida. Você tem que pedir a Deus. O que eu peço a Deus? Eu peço a Deus que eu tenha o suficiente para que eu não venha engrandecer meu coração diante das pessoas. E peço a Deus que eu não venha mendigar o pão, para que eu não tenha que me humilhar diante de homem nenhum. E eu vou dizer aos irmãos, Deus tem me dado exatamente isso, o suficiente para eu viver, eu e minha casa. Então que Deus possa abençoar a sua vida nessa manhã, que Deus possa abençoar a sua casa. E antes de você orar agora, você coloca diante de Deus as obras que você tem feito, as coisas que você tem feito diante do Senhor. E se porventura você não tem feito nada, começa hoje. Começa a fazer as coisas boas, agradáveis aos olhos do Senhor. Amém? Fique com Deus. Até a próxima.